Bom dia. No Opinião Minas de hoje eu recebo a doutora em artes cênicas e autora do livro Klaus Viana, do coreógrafo ao diretor, Joana Ribeiro. E vamos falar sobre esse livro que foi lançado semana passada aqui em Belo Horizonte. Joana, bom dia. Bom dia, Múcio. Obrigado pela presença. Então já vou começar, já que a gente já identificou, né? Do coreógrafo ao diretor, Klaus Viana, o livro que você lançou semana passada aqui em Belo Horizonte. Esse livro foi a partir de um trabalho acadêmico, Joana? Exato. Esse livro ele veio de um doutorado, né? É uma pesquisa de continuidade, quer dizer, começou no mestrado e migrou para o doutorado, porque a obra do Klaus ela é tão extensa que o mestrado não deu conta. Eu precisei de mais tempo para continuar investigando, levantando, principalmente levantando as peças que ele trabalhou. Porque isso não estava, esse levantamento ainda não tinha sido feito. O Klaus ele não se preocupava. Ele fazia, né? Ele era um criador, um inovador, mas ele não se preocupava com o arquivo dele, em organizar, em datar. Então, uma parte pesada do trabalho foi essa. Quanto tempo de pesquisa, Joana? Olha, foram 4 anos de doutorado, 2 de mestrado, 1 ano no final da graduação e agora 2 anos no pós-doutorado. Quer dizer, depois que você faz a tese, você tem que, de certa forma, desfazê-la. Né? Pelo menos o lado mais pesado, assim, o lado mais acadêmico. E para fazer o livro, um outro trabalho, né? Para fazer um livro é um outro trabalho, exatamente. Aí você desconstrói, né, aquela construção mais acadêmica, revê os fatos, atualiza. Porque, por exemplo, da época que eu fiz a tese para agora, vários trabalhos foram publicados. Então, na tese são citados como pesquisa, mas agora já são livros. Então, você tem que atualizar, né, essa área que está em franca expansão, que é a área de produção, né, sobre a cultura no Brasil, né? Graças, eu acho que até todos esses cursos superiores, né, que estão sendo implantados e desenvolvidos no Brasil. E os próprios fatos históricos, né, que é sempre bom a gente checar, assim. Tá. Joana, e por que o Klaus Viana? Olha, o Klaus, ele foi uma curiosidade ainda da minha juventude aqui em Belo Horizonte, né? Porque o Klaus é um mineiro, né? Ele nasceu aqui em Belo Horizonte em 1928, ele se formou aqui, né, com Carlos Leite, na primeira escola de balé clássico mineira, que foi criada em 1948, e ele foi um pioneiro. Foi um dos primeiros alunos. Foi, né? Diz ele que foi o primeiro homem. Você conta aqui. Disse que foi o primeiro a se matricular. Depois veio o Décio Otero, que depois migrou para São Paulo, né, criou o Balé Estágio, que é um grupo de referência nacional também. E o Klaus, ele inovou, né? Ele teve uma herança clássica e ele criou uma dança moderna, né, junto com a Angel Viana, que foi a companheira dele, a partir dos anseios que eles sentiram na época, né, na geração que eles viveram, naquela Belo Horizonte da época, que era uma outra Belo Horizonte, né, década de 50, então dialogando com as outras áreas, com o cinema, com os intelectuais da época, indo buscar na medicina, né, o estudo científico do corpo, e trouxeram yoga também para dentro da escola de dança, foram na música, então trouxeram teoria musical, e nas artes plásticas também, né, a Angel, ela fez a escola do Guinhar, e o Klaus conta que ele costumava posar para o Guinhar. Então, ele também, desde de adolescente, ele já investigava o corpo dele, a expressão do corpo dele. E quando eu me formei aqui, eu estudei no Palácio das Artes, sou atriz e bailarina, formada aqui em Belo Horizonte, eu ouvi falar do nome do Klaus. Foi colocado como um nome para fazer um trabalho de final de curso. E eu fiquei muito curiosa, porque eu não sabia quem era. Então, entre vários nomes estrangeiros que foram colocados na aula, ele era o único brasileiro mineiro. E aí começou a minha questão, né? Quem é esse homem, o que ele fez? E desde então, isso foi no final da década de 80, eu comecei a investigar, assim, ali surgiu a pesquisadora. Né? Ele detonou, eu acho, essa curiosidade. Tá. Eu só queria pegar um ponto aí que você citou, que o Klaus dizia que foi o primeiro homem. Exato. Né? Pela sua pesquisa, pelas suas conversas, assim, ele sofreu muito preconceito na época? Ele sofreu. Em 1948, dá para imaginar. Dá para imaginar. Até hoje, né? Pois até hoje isso ainda acontece, Isso né? acontece. Na época dele, na família, eu acredito que ele teve apoio, porque a mãe dele era europeia, ele veio de uma família alemã também, né? A mãe era alemã, o pai é o João Ribeiro, né? Um médico importante aqui em Minas. Então, ele teve um apoio em casa.
A sociedade, por exemplo, tem casos dele dançando o Lago dos Cisnes no Parque Municipal e quando ele entra em cena, todo mundo, viado, viado, viado. Quer dizer, ser um homem que dança, e ele era um homem alto, assim, né? Um homem, não praticamente, né? Aquela leveza, ele era um homem grande, então criava um certo estranhamento na época, né? Agora, Joana, é muito interessante o seguinte, tudo isso que a gente conhece já, sei lá, talvez há uns 20 anos ou mais, como preparação corporal, preparação do corpo, do ator, o estudo e tudo isso, digamos assim, foi praticamente inventado pelo Klaus Viana? O Klaus, ele é um dos principais detonadores, né? Ele é porque ele entra para o teatro, a função do coreógrafo no teatro é uma função que já vem há muito tempo, né? A gente tem lá no Molière, no século XVII, quando o Molière traz, porque coreógrafo antes se chamava maître de ballet, ou maître à danser. Até hoje se chama assim. E coreógrafo era aquele que só que anotava, né, que fazia a grafia do coro, né, da dança. Então, depois, né, já no século XX, que essa acepção de coreografia ficou ligado com o ato criador. Mas esse coreógrafo que entrava na cena teatral, ele vinha marcar a dancinha, né, ou a coreô, como se fala. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, quando chega, né, quando é fundado o Teatro Municipal e quando vem as companhias de teatro de revista portuguesas e quando começa a vir os bailarinos profissionais, o Teatro Municipal fornece bailarinos e coreógrafos para atuarem no teatro de revista e nos cassinos. Mas a diferença do Klaus, a gente pode dizer, é que ele entra como coreógrafo, quer dizer, ele continua essa prática, mas ele transforma essa função, ele subverte a função, né? Ele tira o caráter estrito de dança, né? De movimento dançado, até porque ele vai percebendo que o ator da época não tinha formação em dança. Então, ele não podia chegar para o ator e falar, faz um tour, faz um demi-plié, quer dizer, que linguagem é essa? Então, ele precisa, de certa forma, tornar acessível para o corpo daquele ator a linguagem do movimento. Então, ele volta para a base do movimento, para os fundamentos do movimento. E aí ele cria realmente um método de coreografar atores que ele vai buscando denominações que deem conta, né, desse método. Você conta no livro que, claro, ele se baseou em outros gênios aí do teatro e da dança, né, para poder chegar nisso, né? Quer dizer, é um distanciamento, é transformar do teatro simplesmente da palavra, não é isso? Que o teatro passa a ser bem mais amplo. Nessa década de 70, que é a década que o livro se atém mais, é uma década onde o corpo surge com muita força, né? Hoje está na moda falar de corpo, né? Mas na época a gente está vindo num teatro que seria o teatro que a gente chama de teatro antigo, quer dizer, antes da modernização do teatro brasileiro. Então é aquele teatro que, por exemplo, usa ponto, né? Que tem a caixa do ponto, é um teatro mais ancorado na palavra, né? E o que o Klaus faz, quer dizer, ele está nesse momento onde também surge, né, com a modernização, surge a figura do diretor. Antes não tinha diretor. Antes você tinha um ator mais histriônico, né, que, como o pai da Bibi Ferreira, o Procópio Ferreira, que chega, ele é o centralizador, ele fala o que ele quer, ele muda o texto e o elenco fica em volta, né, se virando, né, para dar conta. É um teatro ancorado na figura de um grande ator. E com a chegada do diretor, e aí tem o Zembinski, né, que é um polonês, e depois todos os diretores que vêm, os italianos, né, que aí formam o TBC em São Paulo, começa a descentralizar essa questão do teatro. Então, o diretor começa a ver de fora, né, a gente começa a respeitar mais a questão da dramaturgia, e a gente pode dizer que a partir da figura do diretor vão surgindo outras figuras, vai surgindo o iluminador, né? E o preparador seria quase um desdobramento também. Ele é um parceiro desse diretor, mas ele é um especialista em corpo, né? Então, ele é alguém que vem da dança. Pois é, a dança é fundamental nesse papel. A dança é fundamental. Hoje, no Rio de Janeiro, por exemplo, aqui em Belo Horizonte também, você tem várias montagens. Se você pegar uma ficha técnica, você tem lá diretor, ou preparador corporal, ou ainda um outro termo que se usa, que é diretor de movimento. Às vezes também você vê dramaturgo corporal, quer dizer, são especialistas, né, pessoas da área de corpo, que estão ali do lado dando subsídio. Você tem uma nomenclatura que você prefere usar, que acha que é a mais correta, a mais completa ou não? Eu acho que tudo depende do caso, né? Por exemplo, se você é chamado para uma peça e só faz o aquecimento, né, você não entra na hora da marcação da cena,
é interessante colocar preparação. Né? Se você fica do lado do diretor e ajuda ele a marcar, aí você já pode colocar diretor de movimento. Hoje a gente brinca, por exemplo, que do pronto-socorro corporal também, porque a gente às vezes é chamado, o ensaio já está em andamento, isso é claro que a gente não assina, né? É uma piada entre os preparadores. O pós-parador corporal também, quando o ensaio já andou muito e você chega só para ajudar um pouco. Quer dizer, tudo depende da produção. Ou seja, você aceita as diferenças, claro, né, de denominação, claro. não tem problema. E até coreografia, né? Dependendo da peça, você vai lá fazer aquilo que se fazia, né, há séculos atrás. Você vai lá realmente para marcar a coreografia, né, o divertissement. Então, você vai assinar a coreografia. Quer dizer, eu acho até ótimo que haja essa gama, né, de possibilidades. Agora, voltando lá no início do Klaus, ele sofreu muito com a dança clássica, né? Ele sofreu porque o Klaus, ele além de ser alto, né, assim, quer dizer, de ter isso talvez não seria um problema, né, porque ele faria os papéis de príncipe, mas ele tinha uma simetria. Todos nós somos assimétricos, né? Nenhum osso é exatamente do tamanho do outro, nenhum lado do corpo é igual ao outro. Mas o Klaus tinha um desvio de coluna, ele acabava que ele tinha uma perna mais comprida que a outra, com uma diferença acentuada. E o balé clássico, tudo que você faz para um lado, você faz para o outro. Ele é muito simétrico. Né? Então, o Klaus tinha uma dificuldade no corpo dele. Então, até um dos motivos que levou ele a estudar anatomia, né, e trazer depois isso para a aula dele foi isso. Porque ele não entendia por que fazer dança era tão difícil para ele, né? Aquela técnica clássica. Ok, no segundo bloco, então, eu queria que a gente falasse mais desse desenvolvimento, do sucesso do Klaus, né? Quando ele saiu daqui, foi para o Rio, a influência que ele tem até hoje nessa preparação com esses métodos que ele criou e também do sofrimento que, às vezes, isso desperta em muitos atores, não é verdade? Sofrimento físico, que eu quero dizer. Né? Okay. Nós vamos para o nosso intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com a escritora Joana Ribeiro. Opinião Minas volta já para você. Opinião Minas de volta. Hoje eu converso com a doutora em artes cênicas e escritora Joana Ribeiro. Estamos falando sobre o livro Klaus Viana, do coreógrafo ao diretor. E eu lembro sempre, você pode entrar em contato com a gente, fazendo críticas, tirando dúvidas, dando sugestões, pelo e-mail opinião@redeminas.mg.gov.br e também pelo nosso telefone 3209-0009. Joana, então, a partir de que momento o Klaus começou a revolucionar esse trabalho de preparação de corpo aqui em Belo Horizonte? Como é que foi a trajetória dele? Então, o Klaus tem uma formação clássica, né, de balé clássico, junto com Carlos Leite, na Escola Balé Minas Gerais, que é hoje o Palácio das Artes, o curso de formação e o corpo de baile do Palácio das Artes. Ele teve uma herança clássica. E a partir dos anseios dele, né, naquela geração que ele viveu da década de 50, que é a geração Complemento, que era o nome de uma revista, e que agregava intelectuais, agregava o pessoal de artes visuais, de cinema, da dança, ele, o Décio Otero, a Angel Viana. E a partir da interdisciplinaridade, né, que é uma palavra tão em voga hoje, mas que eles já faziam na década de 50 aqui em Belo Horizonte, eles foram criando uma dança que respondesse aos anseios deles na época, quer dizer, trabalhar com a identidade do homem mineiro. Então, ele trouxe o Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, ele trouxe autores. Então, em vez de remontar os balés clássicos, românticos, ele trouxe temas nacionais e a busca do que seria esse homem mineiro para a cena. Né? Na questão técnica, ele foi inovando. Então, ele poderia experimentar um passo de balé, mas ele experimentava de outra forma. Então, em vez de fazer tudo virado para fora, no andeor, que é você virar, né, os membros em relação externa ao centro do corpo, ele voltou para o paralelo. Né? A relação com a música, ele fez balé sem música. Então, algo que está sendo feito pelo John Cage nos Estados Unidos, ele está fazendo aqui, né, experimentando música concreta. Então, por exemplo, a Angel Viana pega uma máquina de escrever e ele fala para ela, toca um ritmo tal na máquina. A Angel também fez piano, né? Ela é musicista também. A relação com as artes plásticas, então o Degois, que é um tapeceiro mineiro, um artista plástico, está sempre com eles,
né, criando cenários, eles têm pessoas que criam figurino, então eles vão tirando o tchutchu, né, que é aquela sainha assim, godê da bailarina romântica clássica, e vão colocando roupas mais cotidianas, malhas, tira a sapatilha de ponta. Então o bailarino não quer mais o céu, né, ele volta para a terra, ele volta a trabalhar com o pé no chão. Através da yoga, por exemplo, eles vão descobrindo pontos de apoio no chão. Então o corpo não é mais só vertical, né, você pode dançar deitado, você pode rolar. Então, as inovações são múltiplas. É interessantíssimo, né, que em Minas Gerais, sem ter tido uma escola de dança moderna, eles são capazes de criar, né, a partir dos anseios, né, da interlocução com as outras áreas, uma dança completamente inovadora. Como você disse, eles são os fundadores da dança moderna. Eles são... Que até hoje é muito forte aqui em Minas Gerais. Minas é um celeiro, né? Porque aí do moderno vem a questão da dança contemporânea e eles são os detonadores. Quer dizer, a Nena, que criou, por exemplo, o Grupo Transforma, que é da onde saiu a família Pederneiras, que já criou o corpo, foi aluna deles e colega deles. Então, ali a gente tem uma semente muito forte, né? Eles deixaram aqui, que era a Escola Balé Clausiana, uma escola que ampliou a questão da dança em Minas Gerais. Mas e aí? O Klaus, a partir daqui, ele teve experiências também no Rio de Janeiro e na Bahia até chegar em São Paulo. Exato. O Klaus e a Angel, que essa companhia deles de Mineira começou a fazer temporada fora. Então, por exemplo, eles foram em São Paulo, e São Paulo, que já, né, tinha tido a Semana da Arte Moderna, já tinha uma questão do modernismo, reconheceu, né, tanto que uma bailarina, Renê Gumiel, que é uma bailarina de dança moderna, que faleceu recentemente, perguntou, mas onde é que vocês aprenderam dança moderna? E eles falaram, em lugar nenhum, a gente veio de Belo Horizonte. E aí eles foram vistos num festival em Curitiba, que foi criado pelo Pascoal Carlos Magno, eles foram vistos por pessoas da Bahia. A Bahia é onde foi criado o primeiro curso universitário de dança no Brasil, em 1956, 57. É um lugar onde a questão do moderno está sendo discutida também com muita força nessa época. E eles reconhecem o projeto moderno na obra dos Vianas e convidam Klaus e Angel para irem para a Bahia. Lá o Klaus trabalha durante 2 anos, então ele ajuda a reformular o setor de balé clássico. Quer dizer, ele já tinha uma forma diferenciada de dar aula de balé clássico. E aí lá ele tem contato com a questão da cultura baiana, né, a capoeira, o candomblé. Então ele fala, inclusive, que na capoeira, né, toda a construção do corpo e das sequências na capoeira tem uma lógica como no balé clássico. Então ele leva para a Universidade da Bahia um mestre de capoeira, que não tinha nem escola, mas que, segundo ele, era um doutor em capoeira. Então a questão da cultura, né, aqui em Minas ele está atento à cultura mineira, na Bahia ele está atento, né, então essa questão de você ver a dança além das fronteiras, né, da classe, né, do sistema onde você está inserido. E aí eles vão para o Rio. E no Rio eles têm uma força muito expressiva. Né? Eles chegam, quer dizer, quando eles chegam no Rio, o Klaus vai dar aula na Escola do Teatro Municipal, a Angel vai dar aula na Tatiana Lescova, que é uma escola também importante na época. Só para situar, isso tudo na década de 60. Eles saem da Bahia em 65, né, logo depois do golpe militar. Chegam no Rio de Janeiro naquele momento e começam pelo meio da dança, do balé clássico, né, porque o Rio já vai ter uma questão do moderno um pouco diferente de São Paulo. E o que acontece no Rio é que o Klaus ele é convidado para fazer uma coreografia, né, na Ópera dos Três Vinténs, do Brecht e do Kurt Weill, com o Zé Renato, que é um diretor paulista que fundou o Teatro de Arena e que estava lá no Rio fazendo essa montagem. Ele já tinha feito em São Paulo e vai fazer no Rio de Janeiro. E o Klaus é indicado por uma outra bailarina do Teatro Municipal, que é a Sandra Dickens, que costumava fazer coreografia nas montagens de teatro. E ele entra como coreógrafo nessa peça. Essa peça tem a Marília Pera, tem o Zé Wilker, tem a Dulcina de Moraes, tem o Paulo Coelho, que era ator antes de ser escritor. E nessa peça ele começa a perceber que ele precisaria trabalhar de uma forma diferenciada no teatro do que ele trabalhou na dança aqui em Minas Gerais, né? Porque o ator não tinha até então uma formação corporal. Né? Ele vinha mais, às vezes ele não tinha nem escola de teatro, né? As escolas de teatro estão sendo criadas na década de 50, então elas ainda são novas, né? Então ele começa a perceber que é preciso trabalhar de outra forma com o corpo do ator.
Então, durante a década de 70, né, de finalzinho de 60 e ao longo da década de 70, o Klaus é muito requisitado, né? E a cada montagem, quer dizer, ele começa nas montagens que são musicais, como coreógrafo, e como ele vai transformando essa função, ele vai sendo requisitado em montagens, por exemplo, Navalha na Carne, que é uma peça do Plínio Marcos, direção do Falzarap, com a Tônia Carreiro, o Emiliano Queiroz e o Nelson Xavier, que também é do Teatro de Arena, de São Paulo. Ele entra para trabalhar com a Tônia Carreiro. Essa peça é uma peça realista, forte, né? Fala de uma prostituta, né? É aquela coisa Plínio Marcos, é Cais de Porto, né? É uma peça bem pesada, diríamos assim, e não tem nenhuma cena de dança, não tem coreografia. Então, por exemplo, essa peça ele não assinou na ficha técnica. Eu não achei nenhum documento, nem a ficha técnica, nem na parte de fortuna crítica, de jornal, de revista, referência ao trabalho dele. Então, a documentação... Mas foi um trabalho dele. Foi um trabalho dele importantíssimo. E impactante, né? Impactante. Quer dizer, uma outra fonte de pesquisa para esse livro é a história oral, né? Foram as entrevistas. Então, eu entrevistei Tônia Carreiro nessa peça, Falzarap, o Emiliano e o Nelson. E todos falaram que o trabalho do Klaus foi um ponto-chave para eles. E tem mesmo essa história, já que você tocou no Navalha na Carne, que realmente causa um impacto, né, em quem assiste, até mesmo na montagem cinematográfica tem isso, né, te dá aquele choque Rocha, mesmo, né, das pessoas. Tem isso mesmo, dessa técnica, causar um sofrimento físico nos atores? Eu acho que o Klaus, talvez ele possibilite que as pessoas não sofram tanto, né? Porque, por exemplo, se você... Na Navalha na Carne tinha muita cena de luta, né? Tinha cenas violentas, que o cafetão bate na Tônia Carreiro. O Klaus ajudava para que isso não fosse... Se você bater de verdade, quer dizer, se for uma cena gravada, você até pode fazer uma vez, mas no teatro, toda noite, né, numa temporada, se aquilo fizer sucesso, vai ficar um ano apanhando, não dá. Aí vai ser um sofrimento real. E a técnica do Klaus ela é justamente para você aprender a fazer isso, né, descobrir. Então, como você segura o tônus, né? O tônus é o tanto de força que você utiliza na musculatura para fazer um gesto. Então, você pode fazer um gesto de violência, impingindo, quer dizer, dando a ver que existe uma violência ali, sem, na verdade, você realmente esbofetear o seu colega. Isso é técnica. Né? Então, você pode, por exemplo, você tem que cair no chão, alguém bate em você, você cai e rola. Se você não tiver técnica para fazer isso, você vai cair, por exemplo, com o seu joelho, e depois você não aguenta mais fazer nenhum dia. Joana, tanta coisa que eu queria te perguntar sobre essa figura fantástica, sobre esse trabalho seu, né? E infelizmente nosso tempo está acabando. Mas eu queria também abordar uma passagem que me chamou a atenção, de um momento que o clown, em determinado momento, isso, claro, se espalhou, né? Até pelo mundo inteiro, esse trabalho corporal, e em determinado momento ele faz uma crítica, né? Ele fala assim, olha, já tem várias escolas hoje acham que o trabalho corporal é chegar lá, botar uma música do Pink Floyd, apagar as luzes e o pessoal ficar dançando. Quer dizer, é mais ou menos isso. A coisa se desvirtuou de uma certa forma também. Eu acho que o Klaus, ele é muito crítico, né? Uma das forças dele na área da dança é que ele traz a questão do pensamento da dança. Quer dizer, você não só fazer mecanicamente, quanto você pensar no que você está fazendo. Né? Ele tem um conceito no manifesto que ele escreve ainda aqui em Belo Horizonte, que é movimento-ideia. Né, que ele está questionando que dança que está sendo feita, o que seria um balé brasileiro. Na questão da década de 70, a expressão corporal, quer dizer, ele assina esse termo numa peça no Teatro Ipanema, onde ele trabalha com Vil, que é o José Vil, criou Rubens Correia, que é o arquiteto imperador de Assíria, que é uma peça de teatro absurdo, onde o corpo aparece com muita força e veemência. E fica, nessa década de 70, que a gente fala que é a década da explosão do corpo, o corpo fica muito em evidência no teatro e a expressão corporal também. E realmente ela vira um termo meio ônibus, quer dizer, todo mundo pega e usa e, de certa forma, e aí, sem, às vezes, ter uma questão técnica mais elaborada. E aí o Klaus e a Angel até param de assinar um pouco na década de 70, então a gente vê que começa a surgir preparação corporal, direção de movimento, e ele critica um pouco isso, quer dizer, não é qualquer coisa que é a expressão corporal, né? É uma área de conhecimento, é científico, né? Você estuda realmente. Ok, eu vou mostrar de novo aqui, Klausiana, do coreógrafo ao diretor, já está em algumas livrarias de Belo Horizonte, né? Lançamento semana passada. E queria deixar alguns contatos também, Joana. Primeiro o seu, né? Um e-mail,
joanarita@ig.com.br, não é isso? Exato. E você falou de um site específico sobre o Klaus? Isso, foi lançado um site com o patrocínio da Petrobras. Esse site é interessantíssimo porque você pode acessar tanto a vida quanto a obra do Klaus, né? O Klaus casou com a dança, né? Com a Angel e com a dança. Então, ele tem uma obra vasta, extensa, que ultrapassa, né, Minas Gerais, vai para a Bahia, chega no Rio, termina em São Paulo. Hoje está sendo conhecido fora do Brasil. E esse site www.klausviana.arte.br. Exato. É isso mesmo, né? Ok. Isso. Ô, Joana, prazer te receber aqui. Prazer Parabéns é meu. aí pelo trabalho. Okay? Muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Opinião Minas volta amanhã, 8h45 da manhã. Até lá.